Quando os seus estudos de japonês são muito baseados somente no visual, somente na leitura, né, sem muita prática auditiva ou colocando um pouco de energia em reconhecer os sons, você corre o risco de não ficar presente para alguns detalhes da fonética do japonês que podem fazer muita diferença na sua pronúncia e também você compreendê-los, né? Eu mesmo sou uma pessoa que passou por isso. Eu demorei um certo tempo nos meus estudos até perceber que eu precisava escutar e prestar atenção na fonética das palavras, ver alguns detalhes a respeito de acento nas palavras e que eu não conseguia perceber alguns detalhes porque a maior parte do estudo era baseado na leitura. E é fato que o estudante de japonês que não mora no Japão, ele acaba passando mais tempo lendo do que escutando o idioma. Até por razões de contexto, né? Temos muito mais acesso a material escrito e é muito mais fácil consumir material escrito do que estar escutando o idioma todos os dias. Então, para ilustrar um pouco esse assunto, nessa aula aqui, eu vou trazer algumas palavras que são escritas da mesma forma em termos de transcrição para o hiragana, mas que elas têm sons diferentes, ó, palavras escritas da mesma forma, mas com sons diferentes. Vamos começar. Primeiro temos a palavra que significa papel. Ela é escrita com este kanji aqui e foneticamente transcrito em hiragana são com as letras K e com a letra Mi. E a pronúncia da palavra é kami, kami. Então, olha só, letra K, letra Mi, kami. E temos também a palavra que significa cabelo, né? Ela é escrita com este kanji aqui e ela também tem o som representado por K e também por Mi. E a pronúncia da palavra é a mesma, kami. E agora temos a palavra que significa Deus. Ela é escrita com este kanji aqui e o som da palavra também é representado com K e também Mi. Só que a pronúncia dessa palavra é kami. Olha só a diferença, ó. Kami, 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 kami. Inclusive tem um personagem de anime muito famoso, né, com essa palavra, que é o Kami-sama, do Dragon Ball. E o nome dele significa simplesmente Deus. Esse sama, ele é um sufixo, né, para demonstrar altíssimo respeito, usado aí para reis, rainhas, divindades, né? Então, para nós, em português, a gente acaba achando que o personagem se chama Kami-sama, do jeito que foi falado aí na dublagem, na versão ocidental, como se ele tivesse um nome. Mas no contexto japonês, ele é chamado simplesmente de Deus, né? Falando em japonês, a hora que fala dele, tá chamando de Deus diretamente, sem um nome. Agora um outro exemplo do que estamos falando no vídeo. Temos a palavra que significa castelo, e ela é escrita com este kanji, e ela é transcrita em hiragana com as letras shi e com a letra ro. E a pronúncia da palavra é shiro, shiro. E aí temos também a palavra que significa branco, sabe? A cor branca. Ela é escrita com este kanji e também é transcrita em hiragana com shi e com ro. Só que a pronúncia dessa palavra é shiro, shiro. Então olha só a diferença. Shiro, 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 shiro. Bem legal notar isso, né? E também é interessante pensar que as crianças japonesas, elas aprendem a maioria das palavras primeiro escutando e depois lendo. Então para elas essas diferenças são bem claras, são palavras com sons diferentes. E essa diferença, ela acaba não ficando clara, e a gente nem sabe que ela existe quando a gente estuda apenas lendo. E olha que interessante, na nossa cabeça nós estamos pensando em palavras iguais com som diferente, porque estamos partindo da escrita. Mas na cabeça de uma criança japonesa, são palavras diferentes, ó, concorda que eu falar kami e falar kami, são palavras diferentes, só que escritas iguais, né? Então, olha só, se você aprende primeiro escutando, você já vê que são palavras diferentes, mas coincidentemente são escritas iguais. Se você aprende só lendo, são palavras iguais com o som diferente, mas se tem o som diferente não é a mesma palavra, né? Então são palavras diferentes, com sons diferentes, mas transcritas em hiragana da mesma forma. Vamos para mais um exemplo, olha só. A palavra que significa ponte, né? A ponte para atravessar um rio, um viaduto e tudo mais. Ela é escrita com este kanji e o som dela é representado em hiragana pelo ha e pelo shi. E a pronúncia da palavra é hashi, hashi, significa ponte. E temos também os famosos
palitinhos, pauzinhos usados para comer no Japão, né? Aqui no Brasil a gente até já fala hashi, né? Uma palavra que acabou sendo incorporada por aqui pela popularidade da comida japonesa. E ela é escrita com este kanji aqui, e o som, obviamente, também é representado com a letra ha e com a letra shi. Só que a pronúncia correta dessa palavra é hashi. Hashi. E aí, olha só a diferença, né? Essa daqui é hashi. E a palavra que significa ponte, hashi. Olha a diferença. Hashi. 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 E para finalizar, antes que você ache que isso é alguma coisa nova ou complexa demais, que pode dificultar o aprendizado, é interessante você refletir que isso existe também no português, né? E você provavelmente usa sem nem pensar, você nem sabe que existe, você nunca parou para pensar nisso, mas todo dia você usa algumas palavras que têm sons diferentes, mas são escritas da mesma forma. Olha só, por exemplo, essas duas frases, ó. Um dia você irá colher tudo o que plantou. E essa outra frase, preciso de uma colher de chá. Na primeira temos a palavra colher, né? Do verbo colher mesmo, que significa pegar, coletar alguma coisa. E na segunda frase, nós temos a palavra colher, né? Que é o talher, aquele objeto que a gente usa para comer, para pegar comida. E olha só, a escrita dessas duas palavras é exatamente igual. Elas são escritas com as mesmas letras, não tem nenhum acento, só que o som é diferente, né? Uma se diz colher e a outra se diz colher. Perceba que o som é diferente, né? Existe a diferença nesse E. Uma tem um som de E fechado e a outra tem um som de E, que é o E aberto. E se essa palavra aparecer para você escrita de forma isolada, sem nenhum tipo de contexto, né? Não está dentro de uma frase, nem dá para ter certeza de qual você está falando. Só apareceu escrito aí desse jeito. Algumas pessoas vão ver isso e pensar em colher, outras vão pensar em colher, né? Cada pessoa vai ter a primeira coisa que vem na cabeça dela. Só que isso raramente acontece na prática, né? De uma palavra aparecer sem contexto. A palavra sempre está dentro de um contexto, sempre está dentro de uma frase, ou pelo menos está dentro de uma situação e que a situação permite você saber do que está falando. E essa informação sobre tudo ter um contexto na prática, ela é importante justamente porque nos ajuda a responder a pergunta de o quão grave seria pronunciar alguma dessas palavras de forma errada. E pelo fato de na prática tudo ter um contexto, você será compreendido se não falar exatamente igual um nativo falaria, né? Então, se você está num restaurante e um estrangeiro que fala português fala para você assim, ó, preciso de uma colher, você vai entender tranquilamente do que ele está falando, porque todo o contexto está favorável para entender que ele está falando de uma colher, mesmo que ele fale colher. Então, no japonês é a mesma coisa, tá? Fica tranquilo que dificilmente alguém vai achar que você está falando de Deus, quando na verdade você está falando que quer cortar o cabelo. O contexto vai explicar do que você está falando. Só que, sim, se em paralelo aos seus estudos, ao seu aprendizado de novas palavras, novas estruturas, escrita, você também dá uma pequena polida na sua pronúncia, né? Você prestar um pouco de atenção nesses detalhes e buscar se aperfeiçoar, você será melhor compreendido. Isso vai te ajudar também até a entender melhor os japoneses, porque você vai dominar melhor a fonética do idioma. Eu mesmo não sou nativo do idioma e até na pronúncia de alguma das palavras aqui pode ser que não está 100% perfeita como um nativo falaria. Tem influência do meu sotaque brasileiro, que é o idioma que eu escutei e falei a vida inteira, mas esses detalhinhos de em qual sílaba você coloca um pouco mais de força, né? Hashi, hashi. Esses detalhes, mesmo que após aplicar esses detalhes, a sua pronúncia ainda tem um pouco de sotaque, provavelmente sempre vai ter, a não ser as pessoas que moram décadas e décadas no país, a sua pronúncia vai ficar melhor, você será melhor compreendido, os japoneses vão ficar mais à vontade de falar com você porque é mais agradável. Então é isso, espero que você tenha gostado, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha também aprendido alguma coisa nova e me diz aí se você conhece outras palavras que esse fenômeno acontece. Se você é nosso aluno, obrigado por estar acompanhando aqui também essas aulas no YouTube também. E se você ainda não estuda japonês com a gente, você ainda não é meu aluno, acessa o programa japonesonline.com.br para conhecer melhor a nossa plataforma. Vamos ficando por aqui, se inscreve no canal e até a próxima. Bons estudos!